E a out-season chegou. Só que do lado ao contrário. Tudo vermelho, tudo despencando. Ethereum corrigindo, Bitcoin corrigindo, tentando perder o fundo agora, como nós falamos aí na última análise. Tinha que se segurar no 115 e tá muito difícil segurar no 115. Então bora lá, bora atualizar a análise, ver o que vai acontecer aí com o Ethereum, o que vai acontecer com o nosso querido Bitica. E aí, vamos ter out-season ou não vamos? Roda essa vinheta. Meu, filé para mais um vídeo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui falar sobre out-season, se vai ou não vai ter out-season. Só que assim, pessoal, sinceramente, a gente precisa... Já vou adiantar aqui para vocês o assunto. Deixa eu puxar aqui o microfone para frente. Já vou falar aqui para vocês o que a gente precisa para voltar a subir forte. A gente precisa de uma notícia fora do mercado, muito forte para fazer com que o preço do Bitcoin suba agora com força. Por quê? Porque se a gente for olhar graficamente, não tem força ali, teve uma rejeição muito pesada agora na casa 123. Ou seja, mesmo que a gente volte para 123, agora para passar vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil. Então eu tô confiante de que essa reunião que o Trump teve aí com o Zelensky, com o Putin, vai dar bons frutos e vai vir uma notícia fora do mercado para poder criar aí sim o topo do mercado do Bitcoin. Então assim, se não tiver uma notícia, meus caros, o negócio pode ficar feio. Pode ficar feio. Vamos olhar aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Assim, dá até desgosto, né, meu? Olhar pro Crypto Bubble e ver tudo assim com 10% de queda, 20%. Se você puxar aqui para baixo, nossa senhora, o negócio fica mais feio ainda. Olha isso aqui. 24% de queda. Chegou a cair 26%. Zora 11%. Mas também assim, né? Tudo lixo, tudo meme coin, ó. Useless. Até o nome já diz, ó. Não tem sentido algum nessas coisas. Então assim, cara, olha isso. 35%, 20% de queda, 10% de queda, 10% de queda. Meu, o mercado está sangrando. Aliás, falando em mercado sangrando, eu fiz um vídeo aí falando para vocês, olha, o mercado vai cair mais. Estava ali no 117, lembra? O mercado estava no 117 quando eu fiz o vídeo falando que o Bitcoin tinha a maior probabilidade de cair para o 115. E é exatamente onde ele está nesse momento. Inclusive foi até o 114, né? 114.700. E agora recuperando um pouquinho até na casa dos 115.800. Mas assim, sinceramente, se a gente for olhar graficamente falando, cara, continua feio, tá? Continua feio, continua sem suporte, continua sem volume. Pega tudo que eu falei na última análise ali do Bitcoin e continua, tá? Mesma merda. Não tem perspectiva de melhora, a não ser que o mercado reverta sem nenhum sentido, assim. Porque se você olhar no gráfico, galera, sinceramente, tudo indica mais queda, tá? Tudo indica mais queda. Só que é claro, o mercado é o mercado, ele pode tomar aí uma decisão e a gente voltar a subir sem muito sentido. Assim, na realidade, o único sentido que eu veria e o mercado continuar subindo agora é simplesmente alguns fatores assim. Primeiro, a gente tem mais liquidez lá em cima agora. Se a gente pegar aqui o mapa de liquidez no semanal, reparem que está lá na parte de cima, lá na casa do 120, 121 até o 123. Tem liquidez, ou seja, sempre que tem liquidez, são regiões onde o mercado gosta de buscar. Então sim, tem ali até um certo contexto para o mercado voltar a subir e de novo retestar a casa dos 120. Só que tirando isso, cara, não sei, eu não consigo ver assim. Tem um outro fator que é assim, o mercado pode ter feito essa queda forte, tá, para dar um susto em geral e depois voltar a subir forte. Mas normalmente esse tipo de reversão ele acontece rápido, ou seja, ele vem dar uma agulhada aqui para baixo, né? Dá um flush que a gente chama, agulha para baixo, tira todo mundo e logo depois já reverte, ou seja, no dia seguinte ou depois de 2 dias assim, já reverte tudo e sobe com força para não dar tempo das pessoas entrarem alavancadas e o mercado sobe limpo. O que não é muito bem o cenário, você já começa a ver aqui, ó. Vamos pegar inclusive 24 horas, vamos lá.
24 horas, olha lá, ó. Já começa a aparecer os tourinhos desmamados, começa a aparecer a alavancagem na parte de baixo, ali no 114. Verdade, tem também na parte de cima. Então, assim, estamos em uma região de completa indecisão no momento. Agora é a hora. Ou o Bitcoin mostra força, entra volume comprador e vai de novo testar o topo histórico. E aí, meus caros, se o Bitcoin for testar o topo histórico, eu que não tinha saído 100% do mercado, vou ficar com ali, ó, subir meus stop loss para stop gain, deixar já mais ou menos engatilhado alvos para eu poder vender, porque é aquilo. Se ele der mais uma agulhada para baixo, meu caro, eu quero estar 100% fora do mercado, diferente do Aribucha, que está esperando out season aí. Se o mercado for retestar o 120 e rejeitar mais uma vez, aí, meu amigo, eu tô fora 100%, não quero nem saber, pode subir, suba sem mim. É claro, a gente sempre tem que ter estratégia para caso os dois cenários aconteçam, ou seja, tanto queda quanto alta, a gente já sabe o que vai fazer. Por isso que nessa madrugada eu tive alguns stop loss meus acionados, ou seja, eu saí ali de algumas operações, de algumas... Tudo isso em spot, tá, pessoal? Saí de algumas criptos que eu tinha em carteira, saí com prejuízo, é verdade, mas melhor sair com prejuízo pequeno. E nesse momento, as altcoins que eu saí estão mais baixas do que quando eu saí, ou seja, eu posso recomprar elas agora mais barato, certo? Se eu quiser recomprar, eu posso recomprar mais barato. Eu vou comprar? Não, não vou. Nesse momento, não vou comprar nada. Porque se a gente olhar para o índice aqui de medo e ganância, estamos em zona de neutro já. Isso é preocupante, tá? Vamos até dar uma atualizada aqui, vamos ver. Tá feio o negócio, a zona de neutro, e a gente não quer ver isso aqui entrar em medo. Se entrar em medo com o mercado em indecisão do jeito que tá, as coisas podem piorar e podem piorar muito, tá? O negócio pode ficar feio e pode ficar muito feio. Quer ver? Vamos até colocar aqui, ó. Olha o BTC aí, olha a figura gráfica que nós fizemos, tá vendo lá? O TAD já pode ter sido formado, tá? Inclusive, nós podemos ter agora um topo duplo, certo? Que, ao meu ver, pode fazer até um ombro, cabeça e ombro, né? O famoso oco invertido. Cara, tem todos os sinais de que o negócio pode ficar feio. Fora o fato de que, se nós subirmos aqui essa cunha bem bonitinha aqui, ó. Bem bonitinha. Vamos colocar ela bem bonitinha. Olha isso. Inclusive, vamos puxar essa aqui para certo aqui. Beleza. Olha aqui. Bitcoin perdeu a cunha. Perdeu o canal de alta que ele estava, que tem maior probabilidade de rompimento para baixo, é verdade. Então, nesse momento, galera, o que a gente faz? Chora, né? Senta e chora. A gente senta e chora. O que a gente faz, galera, é o seguinte, olha para os próximos alvos aqui. Vamos tentar traçar alvos para se o Bitcoin voltar a cair, onde ele pode buscar alvos. Vamos lá. Vamos puxar aqui para baixo. Vamos puxar lá para baixo, porque isso aqui pode ficar feio. Vamos lá. O que eu gosto de tentar prever aqui? É claro, isso aqui é tudo supositório, né? Tudo suposição. Porque, graficamente falando, nós não temos ainda nada disso daqui. Ou seja, por enquanto, pessoal, o Bitcoin tá ali se segurando na casa dos 115, né? Tá aqui, ó. Ele tem que se segurar. Lembra que a gente conversou na última... Para quem não viu, assiste lá o último vídeo se você quiser. Eu falei, na última análise nós fizemos, o Bitcoin vai buscar a EMA de 50 períodos. Isso eu tinha cravado, né? Eu falei, olha, vai buscar, é quase que certeza que vai perder as duas EMAs aqui em cima. Ele estava aqui, no momento que nós conversamos, ele estava aqui, ó, na EMA de 12 períodos em 118. E eu falei, o Bitcoin tem a maior probabilidade de perder a EMA aqui e indo lá testar a EMA de 50 períodos. E aí é importante que ele se segure na EMA de 50 períodos. Só que o que aconteceu? Ele parou aqui na EMA de 50 períodos e estacionou, né? Chegou a tentar perder aqui e estacionou. Só que agora a gente tem dois problemas, tá? E um cenário, vamos colocar até interessante, vamos colocar assim. Primeiro eu vou falar os dois problemas. Primeiro problema, ele sentou aqui em cima da EMA de 50 períodos, só que não tem força compradora. Olha o tamanho das barras de volume aqui embaixo. Não tem, cara. Não tem. Aqui atrás, ó, quando ele subiu ali, até tinha interesse comprador.
Mas depois desse candle aqui, meu caro, depois desse candle de rejeição, você vê que a força compradora diminuiu muito nessa zona, ou seja, não tem força compradora mais aqui na região de 115. Se você não tem força compradora, não tem institucional entrando, o que vai fazer o preço subir aqui? Cara, milagre. Então essa é a notícia ruim. Sentamos em cima da EMA de 50 períodos, mas não tem força para voltar a subir, que foi o que eu falei no último vídeo. Ou a gente bate lá e volta rápido, mostrando que sim, temos suporte, tem força compradora, estamos ainda com tendência de alta, ou a gente senta nela e aí a maior probabilidade é perder a EMA de 50 períodos, que ao meu ver nesse cenário atual, claro, se não entrar nada novo, pode mudar, tá pessoal? Nesse cenário atual, a maior probabilidade é de mais queda e indo buscar a EMA de 100 períodos. Lembrando, pessoal, que tudo isso daqui, assim, ó, eu não sou investidor, tá? Não dou dicas de investimento. Então, nada que eu fale aqui, considere como uma recomendação de investimento, beleza? Então, ao meu ver, nesse momento, a maior probabilidade é a gente ir lá buscar a EMA de 100 períodos, que está na casa dos 110. E aí vem a segunda notícia ruim, que é o seguinte. Se a gente perder esse fundo aqui, né? Perder esse fundo aqui e na casa de 110, com a rejeição no topo, topo duplo, cara, mesmo buscando 110, com todos esses cenários, topo duplo, rejeição no topo do Bitcoin, possível TAD, perda de fundo, cara, com tudo isso aqui, a gente pode ter o índice medo e ganância indo para medo. E aí, se isso acontecer, meus caros, isso daqui não vai ser o fundo. Eu acho que, assim, hoje a gente tem um risco muito grande de perder a EMA de 50 períodos e ir lá buscar o 110, tá? Quando eu fiz o vídeo aí, eu até falei, cara, se perder, corre um risco muito grande de talvez fazer uma correção maior. Só que, naquela altura, cara, assim, a gente ainda tinha uma certa esperança de que o preço fosse se segurar aqui. Por quê? Porque estamos muito próximo do final de agosto, estamos chegando em setembro, onde provavelmente teremos corte de juros, ou seja, perspectiva ali na frente tem, só que a gente sabe como o mercado funciona, né? A gente pode dar uma agulhada, uma queda lá para baixo forte, fazer uma base de preço pro institucional, né, o homem composto, acumular mais Bitcoin para depois vir buscar o topo do ciclo. Então pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, caso isso aconteça, nós estaremos então na fase B. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se isso acontecer de nós irmos agulhar lá embaixo, lá na casa dos 100 mil dólares a unidade, talvez, aqui, né, ó. Olha como tem contexto. Olha onde está a EMA de 200 períodos. Lá na casa de 100 mil. Se a gente vier agulhar na casa de 100 mil, aí até eu sou comprador, tá? Eu compro. Se a gente for na casa de 100 mil, mas vai entrar em bear market, pouco me importa, cara. Pouco me importa, porque aí é Bitcoin que nós estamos falando. Ele vai voltar a bater 100 mil tranquilamente. Eu já estou falando de um risco-retorno razoavelmente bom. Porque se ele bater aqui, nós estamos falando aqui, ó, só dele vir buscar o topo histórico mais uma vez, de 24% de valorização. Então, assim, eu aceito correr esse risco, seguro minha operação spot sem problema nenhum. E tenho até a coragem de, talvez aqui, dependendo como o mercado estiver, abrir uma operação alavancada ali em 3 vezes, não muita alavancagem. De novo, nada disso é recomendação, tá? Esperando um repique, pelo menos, ou talvez retestar o topo histórico. Então, assim, eu hoje estou de olho no mercado, mas só se ele vier buscar a casa dos 100 mil. Se ele voltar para os 110, eu, infelizmente, não sou comprador. Eu vou ficar aguardando, ainda tenho cripto aqui, né, altcoins em spot, a maioria delas em prejuízo. Eu comprei Syrup hoje de manhã, subiu um pouquinho, eu já vendi, por quê? Porque o mercado está apontando para baixo, eu vejo mais queda, então subiu ali 5, 4%, já vendi, não quero nem saber. E vou, inclusive, utilizar esse dinheiro para outra coisa agora, não vou mais comprar cripto nesse momento, porque estou um pouco receoso. Então, para mim, mais queda, indo buscar o 110, o grande problema, ao meu ver, de buscar o 110 nesse momento é que vai ficar feio por outros fatores, que é topo duplo, rejeição com candle de engolfo, índice de medo e ganância já atingindo zonas de perigo ali, com medo. Então, se você está num bull market, você não quer ver o índice de medo e ganância batendo em medo, pode fazer com que investidores de curto prazo
comecem a realizar prejuízo. Eu vi até uma live do Evandro Pitt falando, ele faz análise on-chain, eu ainda não tenho acesso a esses dados, ele falou que o preço médio do investidor de curto prazo está ali na casa de 108. Eu estou dando essa indicação aqui para vocês, pessoal, e dando crédito para o Evandro, porque é uma informação que não fui eu que peguei, então eu não gosto de ficar falando coisa aqui que não é a minha própria análise, tá? Eu peguei de outro youtuber, então eu tenho que dar os créditos a ele, o Evandro Pitt, que eu já indiquei, inclusive, o canal dele aqui, tá? É muito bom, cara. O preço médio do investidor de curto prazo está ali na casa de 108, ou seja, aí mora o risco. Por quê? Porque se nós viermos buscar o 110, com tudo isso que eu falei, também tem uma probabilidade de perder o 110, meus caros, e ir lá na casa de 108. E aí a gente tem dois cenários se chegar lá, tá? Primeiro cenário, que é o cenário que, assim, se a gente for lá no 110, é o cenário que eu gostaria de ver, pelo menos, para recuperação. Dá agulhada forte na casa de 108 e volta a subir rápido. Por que eu acho que isso não vai acontecer? Exatamente porque o investidor de curto prazo está lá no 108. Então, se você for até o 108 e voltar a subir, o cara não vai ficar no prejuízo. O cara vai ficar ainda no 0 a 0 ou talvez até no lucro. E a gente sabe que investidor de curto prazo, enquanto ele está no lucro, o cara tende a se segurar, ele não sabe a hora de sair do mercado. Então, a gente quer ver, eu digo, quem quer comprar lá embaixo tem mais capital. O que você quer ver é o investidor de curto prazo com medo, realizando prejuízo, que é aí que a gente forma fundo de mercado. Então, assim, se a gente bater no 108, a maior probabilidade, meus caras, é perder o 108, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar abaixo da EMA de 50 períodos, abaixo da EMA de 100 períodos, abaixo de valores de investidor de curto prazo, tendo a EMA de 100 períodos como resistência. Então, o que pode acontecer? Ele perder aqui o 110, voltar, bater na EMA e se afundar e ir lá buscar a EMA de 200 períodos. E a EMA de 200 períodos está lá na casa dos 100. Aí é o momento que eu falei para vocês que eu vou entrar. Por quê? Porque vamos estar abaixo de regiões de preço médio do investidor de curto prazo. Vamos estar em cima de uma EMA extremamente importante, que é a EMA de 200 períodos, que é a EMA de tendência. Ou seja, se a gente ainda acredita que estamos em um bull market, que é o meu caso, a gente tem que se segurar obrigatoriamente na EMA de 200 períodos. Se não é bear market. Perdeu a EMA de 200 períodos, bear market. Aí, meu caro, corre para as montanhas, vende tudo e corre. Porque aí a gente vai lá de novo visitar 80 e cacetada, tá? Então, assim, eu estou muito confiante que vai cair. Estou muito confiante que o fundo vai ser em 100 mil. Se chegar lá, eu compro. Se não chegar, eu estou dentro do mercado, tenho capital para qualquer coisa. Se mostrar força, eu entro um pouco mais para cima. Não tem problema, tá? O que pode acontecer também é ele cair aqui e depois ficar lateralizando aqui numa zona de acumulação entre a EMA de 100 e 200 períodos. Pode acontecer isso também, tá? Para depois voltar a subir. Nesse caso, como vocês podem ver... Cara, o que aconteceu? Por que perdeu aqui o... que aconteceu? Não sei se estava aparecendo aí ou não. Eu falando aqui, nem sei se apareceu. Agora depois vai assim mesmo. Eu estava mostrando aqui, pessoal, a EMA de 200 períodos aqui, nos 100 mil... A EMA de 100 períodos aqui, tá? Então, bom, galera, desculpa aí, eu tive que cortar aqui porque eu achei que tava com problema, mas na realidade era só problema no OBS. No final das contas, estava tudo aparecendo normal. Bom, então tá aí, ó. Vocês conseguem ver na figura gráfica que se caso isso acontecesse, se a gente for lá buscar os 100 mil dólares, nós estaríamos, então, nesse momento aqui na fase B, que é onde a gente tem o Uptrust. Então, o nosso Uptrust seria ali no 124.500. E aí a gente tem a fase B, onde a gente faz aquele fundo bem lá embaixo, tá vendo? Ó? Um fundo que vai buscar lá quase no SOW na fase B, vai lá na casa dos 100 mil. Então, assim, ele não vai na casa dos 98, que seria o nosso SOW, né, na SB, nessa fase B. Ele vai ali na casa dos 100 mil, muito próximo do SOW, se segura e volta para fazer o Uptrust AD, nesse caso, rompendo o topo histórico e batendo lá o nosso 127, 130 mil, não sei qual vai ser o topo. Então, reparem que nós temos contexto nesse momento para mais quedas, tá? E tem sim um cenário ali um pouquinho mais acanhado que pode fazer com que a gente se segure e volte, mas eu acredito menos, cada vez menos nessa probabilidade. Então, ao meu ver, nesse momento estamos em zona de risco. Bitcoin perdendo o canal que ele estava, que sim tem a maior probabilidade de perder o canal. A gente já começa a traçar aqui o próximo lugar para o Bitcoin e veja onde vai bater lá. A gente tem buscando a EMA de 100 períodos. Se vier buscar mais para baixo,
tem contexto para talvez ir lá bater na casa dos 100 mil a unidade mais uma vez. Eu gostaria de ver o Bitcoin a 100 mil por unidade mais uma vez? Cara, eu gostaria de ver o Bitcoin em 50 mil a unidade mais uma vez. Porque eu já falei para vocês, cara, quanto mais cai, melhor. Melhor para a gente comprar, é com mais desconto. Bitcoin a 115, para mim ainda tá caro. Não consigo comprar Bitcoin agora, tá muito próximo do topo, o risco tá muito grande. Mesmo que agora ele caia um pouquinho, cara, tá muito próximo. Como é que eu vou comprar um ativo que ele tá a 6, 7% do topo e a 100% do fundo? Porque, de novo, zero é o suporte mais forte. Ou vamos considerar 100 mil ali, né, o suporte mais forte nesse momento. Nós estamos falando aí, ó, de 13. É 1 para 2 ao contrário, ou seja, é 2 para 1, um risco de 2 para retorno de 1. Não, então eu prefiro fazer a operação inversa. Prefiro shortar aqui, colocar o meu stop lá no topo, esperando que a gente vá buscar lá os 100 mil unidades. Então, se eu fosse operar alavancado nesse momento, era short. Eu vou shortar um mercado que está em tendência de alta? Jamais. Então, se eu não vou shortar, não vou fazer long, eu não faço nada. É exatamente o momento que eu acho que nós estamos, não fazer nada. Se você está dentro do mercado, coloque stop loss em regiões que você acredita que são o fundo temporário, onde você não quer que perca o fundo. Por exemplo, nesse caso, eu colocarei meu stop loss aqui na casa de 14.300, 14.200, ou seja, um pouquinho abaixo dessa última pernada de baixa aqui que ele deu, porque perdendo esse fundo aqui, meu cara, bal, foda-se, isso aqui vai despencar e vai lá buscar o 110. Aí você é estopado na casa de 114.300 no máximo ali, e espera por um fundo para poder ver onde ele vai parar. Se ele for até 110, você já tem aí 4 mil dólares de prejuízo que você não teve no Bitcoin. Então tome muito cuidado, tá? Nesse momento eu não compraria Bitcoin, também não estou comprando altcoins, e vou mostrar para vocês por que eu não estou comprando altcoins. Se a gente vier aqui para analisar, ó, você pode ver que eu estou de olho até no mercado financeiro americano, tá? Se a gente vier aqui ver a dominância do Bitcoin, cara, a dominância do Bitcoin fazendo bandeira de baixa que tem a maior probabilidade de rompimento para cima. Ou seja, isso aqui para mim é rompimento para cima, tá? Isso aqui para mim, ó, bandeira de baixa, rompimento para cima. Para mim, dominância do Bitcoin vai voltar a explodir com força, tá? Maior probabilidade, Bitcoin ganhar força em relação ao Ethereum, em relação a todas as altcoins e voltar lá para retestar a EMA de 200 período. E é assim, de novo, se o Bitcoin cair com a dominância subindo, nossa senhora, cara, você vai ver o que é o potencial de uma altcoin de despencar. Aí você vai ver que delícia que é ver queda em altcoin. Você que acredita em alt-season, você, o Aributia, se você ver o Bitcoin caindo com a dominância subindo, nossa senhora, vai ser gostoso ver 30% de queda em altcoins, tá? Agora, o que você quer ver é a dominância nesse cenário, a dominância subindo, com o Bitcoin subindo, e aí pelo menos as altcoins não sobem tanto, mas se seguram ali onde estão, ou talvez tenham quedas bem modestas. Então assim, eu já falei para vocês, fiz um vídeo falando de Virtuals nesses dias atrás, onde eu estou de olho em Virtuals, lá em um dólar a unidade, talvez em 87, ali para baixo um pouquinho. ETHFi, também estou de olho para comprar mais para baixo. Ethereum, sim, vou comprar Ethereum caso o Ethereum venha buscar regiões de 3.500, 3 mil dólares. Eu sou comprador de Ethereum, visando depois 10 mil dólares, tá? Tenho alvo de Ethereum na casa de 10, 12 mil dólares por ano que vem. Então, caso ele venha buscar aqui regiões mais para baixo, eu sou comprador. Solana também sou comprador se ela vier buscar regiões 155, 160. Inclusive tem operações alavancadas abertas com o meu stop para baixo lá, né? Eu tenho um stop meu que tá lá em 66, tá, bicho, tá bem lá para baixo, não vai ser estopada. E o outro meu tá aqui nessa região, que é um position trade, tá? Tá lá, por enquanto estou no prejuízo, mas sigo confiante, inclusive tem dois problemas aqui, né, aliás. Um problema é aquela figura gráfica que nós fizemos, que é uma bandeira aqui, mas pode ter deixado um topo duplo, então o que a gente fica de olho aqui é para talvez fazer um ombro, aqui fazendo um oco, né, e a gente sai no ombro, caso isso aconteça, eu fecho a minha operação. Então assim, tô posicionado em spot e alavancado também em futuros em Solana, Ethereum eu não tenho, estou de olho em Virtual, mas nesse momento não estou comprando nada. Comprei Syrup hoje de manhã, como eu falei para vocês, eu comprei bem baixinho aqui, ó, e ela subiu, olha o tanto que ela veio. Só que bateu aqui nas resistências, eu já fechei. Só que, de novo, o Syrup está mostrando regiões interessantes de compra. De novo, não é recomendação,
mas reparem que estamos aqui nesse afunilamento. O grande problema é, ela pode vir aqui embaixo buscar esse canal de baixa, tá? Então tem uma grande probabilidade de vir aqui buscar esse canal de baixa, o que nesse caso traria para mim melhor oportunidade de compra, tá? Então eu não sou comprador mais nesse momento, simplesmente por causa da dominância do Bitcoin. Eu estou muito apreensivo, a dominância do Bitcoin está muito arriscada, mostrando que tem a maior probabilidade de voltar a subir, então eu não quero me posicionar em altcoins. Caldeira que eu trouxe bastante vídeo aí, falei para vocês, não pode perder 92, adivinha o que aconteceu? Perdeu 92. Só que a notícia boa de Caldeira é que quando eu fiz o vídeo lá atrás que eu falei que ela estava formando um canal de baixa que traria mais baixa a curto prazo, realmente aconteceu, agora nós estamos formando um canal de baixa que traz mais alta, ou seja, estamos revertendo provavelmente a tendência, se segurando a verdade aqui ainda em 92, por mais que ela tenha perdido ali um pouquinho, está muito próximo, então, ao meu ver, a gente ou reverte agora, tá? Ou se segura e volta a subir em Caldeira, ou nós vamos buscar a próxima região de Fibo, que aí, meu cara, vixe, tá lá embaixo, né? Próxima região de Fibo, lá na casa de 60 centavos a unidade. Então, estamos falando aí de queda em Caldeira de aproximadamente 33%, tá? Se a dominância do Bitcoin voltar a subir e o Bitcoin cair, vamos ver Caldeira na casa dos 60 cêntimos a unidade, onde eu sou comprador. Porque aí, para mim, vai formar o fundo aqui na última região de Fibo. Se ela vier buscar esse fundo, eu compro e acumulo mais. Eu tenho Caldeira assim no meu portfólio, mas é uma porcentagem muito pequenininha, tá? Ela representa hoje 5% de todo o capital que eu tenho para altcoins. Então, assim, é quase que nada. Então, não vou vender, tá no prejuízo. Não tem problema nenhum, segura ela, deixa ela lá. Se ela vier fazer aqui, eu melhoro meu preço médio, compro bastante, aí meu preço médio cai aqui para baixo. E eu consigo depois até sair, caso ela mostre fraqueza. Então, é isso que eu vejo, pessoal. O mercado um pouquinho apreensivo, zonas de risco, mercado indeciso. Podemos segurar, ninguém é dono da verdade, tá? Se alguém falar para você já estamos em bear market, está mentindo. Sim, temos aí tendência de baixa no curto prazo ainda, deixamos um engolfo no topo que sim, é um pouquinho perigoso e não é legal de se ver, tá? Mas ainda estamos ali com fundos ascendentes e topos ascendentes, talvez buscando por um fundo. Então, se a gente vier aqui no Bitcoin, talvez nesse momento estamos aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Estamos aqui com topo mais alto, fundo, viemos buscar um fundo mais alto para fazer um topo mais alto. Então pode sim ter mais altas e tem essa probabilidade ainda. Então assim, nada de futurismo, pessoal, nada de tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, tá? Faça a sua estratégia para os dois cenários. Perdendo fundo aqui, aí sim estamos em bear temporário, pelo menos, reversão de tendência para mais queda. Por isso que eu tô falando para vocês, não pode perder o 110. Se perder o 110 aqui, ó, se perder o 112, 110, cara, muitos traders estão de olho para isso, porque aí você vai fazer um choque inverso aqui, um choque de reversão de tendência para baixo. Você vai perder o último fundo, ou seja, você vai fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. A maior probabilidade é você buscar por um topo mais baixo que o topo anterior, fazendo mais quedas, e aí tem muito trader que vai ficar de olho para isso. Claro, pode deixar aqui um bear trap, mas nessa altura do campeonato, cara, não acredito muito nessa hipótese não, tá? Ou a gente sobe a partir de agora, ou é lona, tá bom? Então, estou fora de Bitcoin, estou ainda posicionado em algumas altcoins, porém muito apreensivo com o meu dinheiro ali segurando, não vou entrar mais no mercado. Inclusive, tem uma viagem agora chegando, tem um amigo meu vindo para cá no final do mês. Para quem segue o canal, para quem segue o canal há mais tempo, eu costumo fazer viagens, tipo um vlog dessas minhas viagens, mostrando ali as cidades onde eu passo e tal. Então eu vou fazer de novo, segue o roteiro aí, eu vou para a Espanha, vou parar em Segóvia, que é uma cidade que fica bem próxima a Madrid. Já conheço Madrid, já fui para lá, bem bonita a cidade. A minha esposa já foi para lá 500 vezes, ela adora Madrid. E eu vou para Segóvia dessa vez, que é uma região ali muito próxima de Madrid, tá? É 1h e 20 de Madrid. Então é bem pertinho. E depois de lá eu vou para Gandia, que é uma cidade onde eu provavelmente vou morar no futuro, né? Ou pelo menos são os meus planos de mudança para Espanha, caso a minha documentação saia. Então eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês a viagem, registrar ali tudo bonitinho. Então se você também tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí para você não perder, porque vai ser bem interessante. Fechou? Deixa aí no comentário, eu quero saber de você o que você acha. O Bitcoin vai voltar a subir? O Bitcoin vai cair mais? É muito importante nesse momento, pessoal, que você deixe aí para eu saber
qual que é o sentimento da galera, para eu saber se você está mais bullish, se você está mais bearish. Temos um bear market ainda, estamos em bull market, final de ciclo está próximo, isso é verdade, tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa o gostinho, não curtiu? Deixa a merda do dislike também, mas comenta para saber por que você não gostou, tá bom? É isso, muito obrigado para quem ficou até aqui, beijo a todos, forte abraço, tchau!